de atuar, né? Ana Marta tem uma ligação com uma clínica, assim, ela recebe muitos casos, a clínica de consultório. Não, é clínica de consultório e ela também tem muita gente que participa desse grupo dela que trabalham em instituições que atendem autistas, né? Então sempre tem estudo de caso, Uhum, né? A gente faz um trabalho aí mensal também e todo mês tem uma apresentação de caso e aí a gente conversa sobre ele, é legal também. uhum. Ou seja, você já tem um circuito de troca muito Tenho. bom, né? Aham. Talvez você pudesse, dentro do possível, divulgar esses eventos, essas reuniões, quando fossem abertos ao público, nós podemos colocar na, na rede do ISEPOL, convidando as pessoas para assistirem. Então, eu acho enfim, um aspecto muito importante da formação do profissional, né? Como muita gente jovem procura o ISEPOL para, enfim, para se informar, para se iniciar, né? Nas questões aí do campo da psicanálise, eu acho que uma divulgação desses eventos seria bem importante, porque eu, enfim, nasce de uma prática no Brasil, onde a gente tem, né, uma população com características muito próprias, né? Bem diversa, por exemplo, da população que é atendida na França, né? Nós temos nossa cultura, né? Enfim, é interessante que as pessoas se aproximem um pouco mais. Bom, eu vou aproveitar que já tem bastante gente na sala. Eu gostaria de apresentar a vocês a professora Maria Gláucia Causavara. Maria Gláucia é professora da Universidade Federal de São João del Rei. Ela é doutora e tem pós-doutorado, né, na área de psicanálise. Faz uma pesquisa num um projeto que se chama Pintando o Sete, junto com um colega, né, Roberto Calazans. O currículo dela é extenso, eu não vou me estender, eu vou apresentá-la a partir da particularidade do que ela nos apresenta aqui hoje, ressaltando, né, que o trabalho que ela vai apresentar é fruto de um trabalho de pesquisa e de uma elaboração que já se faz há mais de 10 anos, caso a caso, com crianças autistas e adolescentes, e que conta, portanto, com uma consistência, né, amarrada, enlaçada, né, um trabalho de pesquisa na pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. A apresentação de hoje tem como tema o corpo e a sexualidade no autismo, do invasivo ao inventivo, um olhar a partir da clínica psicanalítica. É um trabalho muito rico, é, exige bastante atenção. Acredito que ele esteja muito bem traduzido, né? Gláucia e Catarina trabalharam bastante nessa tradução, de modo que o público de língua francesa, né, vai ter a oportunidade de escutar um texto que eu acredito que esteja bastante claro. Douglas, você quer dizer alguma coisa? Não, parabenizar desde já a Glaucio e o Roberto por sustentar, né, um trabalho durante 10 anos dentro da universidade pública, né, uma clínica do autismo, como a Tânia colocou, realmente é muito raro a gente ter essa oportunidade e uma casuística tão singular. Então, muito bacana o seu texto, Glaucio, vai ser um prazer escutar e trocar com você. Muito obrigada, né, por ter aceitado o convite para participar do ciclo de conferências franco-brasileiros, que eu espero que vai ser uma ferramenta muito importante para a construção do nosso diálogo, tanto com o Laboratório de Psicanálise e Psicopatologia de Rennes,
quanto com o Departamento de Psicanálise de Paris 8. Com a palavra, Gláucia, estamos escutando você com atenção. Bom, muito bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a você, Tânia, e ao Douglas pelo convite para participar desse ciclo de conferências. É uma grande satisfação estar aqui compartilhando esse espaço com pesquisadores dedicados ao campo da psicanálise. Um agradecimento especial também à Catarina, tão profissional e generosa em sua participação na tradução para o francês. Essa apresentação de hoje, ela terá como tema o corpo e a sexualidade no autismo, do invasivo ao inventivo, um olhar a partir da clínica psicanalítica. Eu parto de uma questão: o que acontece quando a puberdade, já por si só, um tsunami de transformações, encontra um corpo que experimenta o mundo de forma intensa, literal e muitas vezes invasiva? Gostaria primeiramente de situar o lugar de onde falo. Há 11 anos, eu, juntamente com meu colega de trabalho, professor Roberto Calazans, fundamos a Clínica do Autismo na UFSJ. E nesses 11 anos, a temática do autismo é um dos meus interesses no que concerne a pesquisa na universidade. E desde então, em um estágio clínico, supervisiono os casos que chegam à clínica escola e são atendidos pelos alunos. Nessa fala de hoje, vou buscar articular a teoria sobre o autismo a partir da orientação lacaniana, com 4 casos atendidos na clínica da universidade, para tentarmos entender juntos como se dá essa travessia singular. Essa apresentação é fruto de um trabalho de pesquisa, junto com Daniela Marras de Souza, aluna de mestrado, quer dizer, hoje já mestre, do programa de pós-graduação em psicologia da UFSJ. O trabalho clínico com autistas é invariavelmente desafiador. Atendemos nessa clínica crianças que nos chegam a partir de variadas faixas etárias, crianças de 3 anos de idade e adultos autistas de até 39 anos. No entanto, o trabalho com autistas na clínica escola se apresentou a nós com desafios particulares quando se tratou da travessia adolescente, especialmente no que concerne as manifestações da sexualidade. Durante as supervisões, tornaram-se evidentes as dificuldades específicas que esses sujeitos enfrentam na transição entre a infância e a vida adulta, particularmente no âmbito do desenvolvimento sexual. A partir dessa constatação, elegemos 4 casos de adolescentes autistas atendidos na clínica e as distintas formas de expressão da sexualidade observadas nestes casos. Estes fragmentos clínicos, cuidadosamente extraídos dos relatos de sessões e discutidos em supervisão, servirão como eixo central para a nossa reflexão, permitindo explorar tanto as singularidades quanto os impasses que caracterizam a vivência específica da sexualidade desses sujeitos. Como nos diz Maleval, na introdução do seu livro O Autista e a Sua Voz, ninguém melhor do que o próprio sujeito saberia ensinar aos clínicos a respeito de seu funcionamento. Freud, nos 3 ensaios, nos diz que a sexualidade humana é uma em sua origem, a pulsão sexual, mas se diversifica no desenvolvimento psicossexual, ou seja, todas as formas de sexualidade compartilham de uma única pulsão, a sexual. O que diferencia cada sujeito é o modo singular com que ele se relaciona com essa sexualidade ao longo de sua história, articulando-a com o campo simbólico. Relevante destacarmos que, ao se tratar de sujeitos autistas, o encontro com a sexualidade pode ter suas particularidades por estarmos diante de uma estrutura própria. A ausência de um recurso fálico estabilizador deixa o sujeito mais exposto ao real do sexo e ao desejo invasivo do grande outro. Sem a operação metafórica que o significante fálico proporciona, a diferença sexual não é simbolizada como falta, mas pode ser vivida como um real intrusivo.
Henrique Laurent discorre em seu livro A Batalha do Autismo sobre as especificidades do autismo, elucidando novos conceitos e formulações a partir dos pressupostos da psicanálise de orientação lacaniana. Laurent descreve que ampliou suas descobertas sobre o autismo a partir das novas formulações expostas por Miller ao propor reconsiderar a clínica da psicose não apenas pelo mecanismo da foraclusão do nome do pai, mas por meio do retorno do gozo, no próprio corpo, como nas esquizofrenias, ou no grande outro, como na paranoia. Essa nova perspectiva dos estudos de Miller permite a Laurent investigar as particularidades do retorno do gozo nos autistas e também do modo de defesa destes, chegando a formular posteriormente que o retorno do gozo no autismo ocorre numa borda. Isto porque, no autismo, é ausente o trajeto pulsional completo que perpassa o grande outro. Esse retorno sobre a borda, portanto, seria um dos aspectos diferenciais do autismo em relação às tipologias da psicose, como a esquizofrenia. Laurent nos diz, no autismo não há furo. Isso porque nos autistas não há ocorrência do processo de separação e, portanto, não foi instaurado um furo, pois o objeto A não foi extraído. As crianças autistas estão imersas no real, nada falta a elas. E por esse motivo, os autistas estão frequentemente propensos a terem crises de angústia, quando, por exemplo, estão diante de situações que lhes causam a sensação de perda, como quando precisam se separar de suas fezes. É então, a partir dessas elucidações, que Laurent propõe falar em um tipo específico de foraclusão no autismo, a foraclusão do furo, distinta da foraclusão do nome do pai na psicose. Essa ausência de um furo, no caso dos autistas, apresenta como efeito uma necessidade por parte desse sujeito de operar muitas vezes a extração desse excesso de gozo por outras vias, como a automutilação. Do mesmo modo, a vivência desse excesso pulsional por parte dos autistas faz com que eles busquem se defender dessa angústia. Dessa maneira, o mundo sentido pelos autistas como caótico os coloca em trabalho para que uma possível produção do furo possa se realizar, permitindo as trocas de objetos necessárias para o sujeito. Assim, Laurent coloca em questão a construção de uma borda que localiza o gozo, uma espécie de zona fronteiriça, como um local onde podem ocorrer trocas do sujeito para o grande outro. Para que essa borda se amplie e se desloque, como menciona o autor, é primordial construir uma clínica do circuito, que permite a abertura de um espaço entre o sujeito e o outro, onde possa existir uma relação possível de trocas e que esse grande outro possa ser sentido pelo sujeito como menos ameaçador. Laurent questiona sobre qual o modo a constituir um circuito que faça função de borda e de um circuito pulsional. Como resposta, o autor sustenta que é preciso considerar a heterogeneidade dos componentes que podem fazer a função de borda pulsional, sejam eles brinquedos, palavras ou deslocamentos que apresentem interativos a cada sujeito. Assim, a instauração de um circuito metonímico pode servir para a constituição de uma borda. Laurent reitera que esses componentes podem ser qualquer objeto que possa interessar ao sujeito, além de que é importante, como nos ensina os Lefort, a necessidade de incluir objetos que possam ser acoplados ao corpo do sujeito, podendo observar os diferentes modos de uso desse objeto. Para que esse deslocamento ocorra por contiguidade e a criança possa admitir novos objetos, é crucial que, à medida que a introdução de um novo objeto, esta seja acompanhada da extração de um outro. Dessa forma, quando essa extração pode ocorrer,
ela corresponde a uma extração de gozo, ou seja, o sujeito cede uma parte do excesso de gozo, mas sem que seja sentido como uma perda insuportável ao sujeito. Apoiando-se nas contribuições de Lohan acerca da noção do retorno do gozo sobre a borda, Maleval propõe como ponto crucial para a apreensão da estrutura autística o aparelhamento do gozo sobre a borda. Para Maleval, a borda corresponde a uma barreira que é gerada por estímulos corporais, separando a percepção do sujeito da realidade exterior, de modo que o protege da sensação constante de invasão que o grande outro lhe causa. Essa delimitação que a borda oferece ao sujeito possibilita-o conservar a imutabilidade. Dessa maneira, a construção de uma borda oferece, ao mesmo tempo, apoio e regulação do gozo excessivo que invade o corpo do autista, abrindo a possibilidade de o sujeito se inserir no laço social, de forma mais apaziguadora a ele. A borda autística funciona, então, como uma fronteira que retira o sujeito autista de seu isolamento, lançando-se em direção ao mundo externo. A construção desses modos de defesa é realizada pelos próprios autistas na entrada à linguagem, cada um a seu modo, como uma forma de autotratamento. Assim, é fundamental ao analista em tratamento com sujeitos autistas auxiliá-lo na construção dessa borda. Contudo, não são todos os autistas que possuem sua borda construída, e por isso Maleval sustenta que são necessárias condições para que essa borda possa ser construída e desenvolvida, de modo que o aparelhamento do gozo sobre a borda corresponda a uma direção de tratamento para os autistas. Aí uma citação do Maleval. O ensinamento principal do tratamento pela borda, nos diz Maleval no artigo Quem é o mestre do objeto confiado ao autista, consiste em se apoiar nas paixões do sujeito, ainda que essas estejam reduzidas a um pedaço de tecido. A apresentação desses casos clínicos no dia de hoje tem como objetivo mostrar como o autista constrói um modo singular de se defender do grande outro pelo tratamento pela borda. Maleval, nesse mesmo artigo, nos diz: a borda não é proveniente da cifração de uma perda traumática, mas uma tentativa de bordejá-la com a produção de um objeto. E continua: elas colocam em evidência que, na falta do significante mestre, os autistas não são capazes de cifrar a perda angustiante para fazer um sintoma com TH. Por outro lado, eles a localizam em um objeto dominado. A borda tem sua fonte em um acontecimento de corpo, de forma que ela é, se quisermos, o sintoma com TH do autista, contanto que se precise o fato de que ela não é um sintoma com TH lacaniano. Isso é muito importante a gente precisar isso. Isso porque não se interpreta a borda, continua Maleval. Ela se complexifica ao evoluir antes de, às vezes, desaparecer. Ela não tem a fixidez do sintoma com TH. Para o adolescente autista, o encontro com a sexualidade é muito mais direto e brutal com esse real do corpo. A pulsão sexual emerge como mais uma sensação intensa, desconhecida e potencialmente invasiva, num corpo que já está constantemente trabalhando para se regular. É aí que entram as bordas autísticas, os objetos, os interesses especiais, as rotinas que vamos ver nos casos. Eles não são fuga da realidade, são ferramentas de sobrevivência para construir um lugar habitável nesse corpo e, a partir daí, tentar inventar um modo singular de se relacionar com o grande outro. A pergunta que nos guia, então, é: como o sujeito autista faz, a partir da presença da sexualidade que vem do outro, vivida como invasiva? A resposta passa necessariamente por entender a construção de uma borda que tem sua fonte
a partir de um acontecimento de corpo. Em um breve trabalho intitulado Falar com qual corpo? Para uma apresentação no Sexto Enapol, o psicanalista argentino Patrício Alvarez salienta que é possível dividir, na obra de Lacan, 3 momentos cruciais de elaboração do autor acerca da concepção de corpo. Uma primeira concepção do corpo como imagem, tributário do estádio do espelho. Dessa primeira teoria do corpo como imagem especular, depreende-se a clínica estrutural. É o corpo mortificado pelo significante. A norma fálica organiza o corpo, o simbólico e o imaginário, como instâncias privilegiadas. Uma segunda concepção do corpo, o real entra para agitar a harmonia das normas simbólico e imaginário. O corpo se constitui como topológico, como um furo central e sua borda. É a operação lógica da separação, o que permite extrair o objeto A e, em torno desse buraco e de sua borda, criar a superfície que constitui o corpo. O furo está desde sempre para o falacer, o que não quer dizer que esteja para o autista, né? A terceira concepção de corpo é operada pelo Seminário 23, como acontecimento de corpo. É um corpo como uma caixa de ressonância na qual um dizer produz efeitos. A pulsão, nos diz Lacan, é o eco no corpo de que há um dizer. Assim, não é o corpo do nome do pai, nem mesmo do objeto A. É o corpo do sintoma e do sintoma com TH. Nesse momento do ensino de Lacan, a noção de corpo passa a ser considerada a partir da materialidade pulsional do real no corpo, pois é a pulsão que vivifica o corpo. Isso quer dizer que o corpo não se reduz mais à imagem especular e ao significante, mas que responde ao inassimilável da pulsão, que vivifica o corpo, sendo este um campo de ressonância da pulsão. Além disso, ao deslocar a ênfase do simbólico para o registro do real, a noção de sujeito do inconsciente se torna insuficiente para sustentar as novas elaborações lacanianas desenvolvidas a partir de 1970. Assim, Lacan ressitua o sujeito como falacer, propondo-o como uma reformulação da palavra freudiana inconsciente. Então, diz-nos Miller, vou falar uma breve citação. Essa metáfora, a substituição do inconsciente freudiano pelo falacer lacaniano, propõe tomá-la como um índice do que muda na psicanálise no século XXI, quando ela deve levar em conta outra ordem simbólica e outro real, diferente daqueles sobre os quais ela se estabelecera. Fecha aspas. Ou seja, o sujeito não é apenas um ser que fala, mas é também definido pelo ato de falar. Ou seja, o falacer não é apenas um efeito da linguagem, mas um ser que fala e goza. O corpo falante se revela, portanto, como um acontecimento de corpo. Esse termo, introduzido por Lacan no Seminário 23, o sintoma com TH, Lacan nos diz que o corpo é habitado pelo real, é onde o gozo se inscreve e onde o sintoma com TH se fixa. Contudo, no Seminário 23, Lacan explicita o fato de que o enodamento dos 3 registros pode sofrer rupturas. Caso essa amarração se desfaça, podem surgir fenômenos psicóticos em que a relação do sujeito com o próprio corpo se torna fragmentada ou estranha. A construção de um sintoma com TH pode fazer suplência a essa desamarração, servindo como suporte para a sensação de consistência do falacer. Dessa forma, o nó borromeano permite compreender como o corpo se constitui como um campo de articulação simbólica e de gozo. A construção de um quarto elo, o sintoma com TH, revela-se como um ponto de amarração que fixa um modo de gozo singular para cada sujeito. Na perspectiva dos casos que serão apresentados, buscaremos localizar no tratamento
a construção de uma aborda autística que, tal como apresentado por Maleval, pode ser considerada um sintoma com TH. E aí, citando Maleval, contando que se precise o fato de que não é um sintoma com TH lacaniano. Partiremos da escuta dos casos clínicos relatados em supervisão para que possamos responder como o sujeito faz com seu corpo, laço com o outro, a partir da invenção do sexual. Serão apresentados os casos de Bruno, Miguel, Samuel e Felipe. O relato desses casos... Bom, vou começar pelo caso Bruno. Eu gostaria de iniciar dizendo que o relato desse caso, ele comporta expressões sexuais de baixo nível, pertinentes ao contexto do paciente. Não foram usadas todas as expressões sexuais, mas algumas foram necessárias para essa apresentação. Bom, Bruno, 12 anos, fala verborreica e boa inserção escolar, mas com dificuldades na relação entre os pares. Contexto familiar frágil, pais separados, pouco contato com o pai, mora com a mãe, que apresenta inconsistências educacionais. Oscila entre permissividade e rigidez. Oscilações que geram incômodo em Bruno. A dinâmica familiar se complexifica pela interferência invasiva de tios e tias, criando para Bruno confusão sobre figuras de autoridade e hierarquia familiar. Aos 9 anos, o nascimento de sua irmã despertou questionamentos significativos sobre a origem dos bebês e a sexualidade. Na primeira sessão, Bruno chega com seu objeto autístico, o Sonic, personagem infantil caracterizado pela sua rapidez e agilidade. As sessões de Bruno eram inicialmente dominadas pela ação corporal, com muita agitação. Não conseguia estabelecer um diálogo contínuo. Um corpo atravessado por inquietação constante no espaço terapêutico e uso recorrente da bola nas sessões. Durante as atividades lúdicas, seus movimentos corporais ganhavam intensidade futebolística, com entradas vigorosas, dribles elaborados e rasteiras características do universo esportivo, sempre acompanhados por uma marcada competitividade e desejo explícito de fazer gols e vencer. O setting analítico se configurou como um espaço crucial de regulação, através da introdução estratégica de pausas no jogo, criando um intervalo necessário para o surgimento de um rudimento de simbolização. Essas pausas permitiam a oportunidade para que Bruno pudesse falar um pouco mais da escola e da família. Inicialmente, as questões sexuais emergiam de forma bruta e associada a significantes pejorativos, viadinho, que ele é especialmente invasivo, demonstrando o encontro traumático com o real do sexo, sem a mediação de um discurso simbólico ordenador. As primeiras questões sobre a temática da sexualidade emergiram de forma dispersa e desestruturada, mas foram progressivamente ganhando espaço e contornos, adquirindo certa organização em sua linguagem. Bruno relatou curiosidades sobre conteúdos para crianças maiores, vistos pelos colegas do ônibus escolar. Ao mesmo tempo, usou o termo pejorativo viadinho para um colega rival, reproduzindo estereótipos homofóbicos, mas sem conseguir elaborar o significado dessas expressões. A mãe relatou angustiada um episódio em que Bruno fez perguntas explícitas sobre sexualidade ao padrinho e, em seguida, teve uma ereção. A reação e abordagem educativa da mãe demonstrou uma condenação moralizante e patologizante em suas manifestações sexuais. Então a mãe diz: não são coisa de Deus,
Quem masturba quando criança tem depressão. Importante destacar que essas são expressões populares, fruto de desinformação e tabus culturais enraizados com o objetivo de repressão dos comportamentos da criança. Ainda nessa semana, o discurso de um primo, que o chamou publicamente de punheteiro, desregulou Bruno corporalmente, evidenciando a invasão do grande outro familiar. Em outras sessões, os relatos de Bruno sobre as falas invasivas do padrinho ou do primo sobre a sexualidade desencadeiam nova crise e desestabilização e subsequente isolamento social. Fica evidente o quanto Bruno sofre os efeitos do discurso do grande outro familiar, que se mostra conflitante. A angústia materna diante do despertar sexual do filho e das transformações puberais produz um discurso que, em vez de simbolizar, aterroriza, criando uma barreira psíquica à elaboração das curiosidades naturais da criança. Além disso, o discurso de familiares, como seu primo e padrinho, por outro lado, o desregulam e o desorganizam. Dessa maneira, o caso evidencia a ação do discurso do outro e de como esse discurso pode potencializar a sensação de invasão sentida por Bruno, uma vez que esse discurso não funciona como articulador simbólico. Por esse motivo, impede a realização de uma mediação da relação entre o grande outro e Bruno, de modo a dificultar a abertura para a constituição de laços. O setting analítico, nesse contexto, configura-se como espaço privilegiado onde Bruno pode se expressar, sem risco de invasão pelo discurso externo, mas possibilitar construções e invenções próprias. A escuta atenta às demandas maternas, em paralelo com o trabalho clínico de Bruno, começou a produzir transformações significativas após determinado período. Um marcador clínico importante dessa evolução manifestou-se quando Bruno demonstrou pela primeira vez, em uma linguagem coerente e tranquila, o interesse por uma colega. Inicialmente, Bruno manifestava uma dificuldade em estabelecer vínculo com meninas, fundamentando sua recusa em critérios objetivos de idade, dizendo que ele é mais novo que ela e por isso não poderia namorar. O analista fala sobre um namoro e ele diz que isso significa ter beijo. Um tempo depois, ele fala do fim do namoro, pois a menina estava com um garoto mais velho. Bruno começa a manifestar em palavras suas percepções, dúvidas e indagações acerca da sexualidade, o que parece ser um ponto diferencial em seu tratamento. Em sessão posterior, Bruno fez referência a um amigo com quem consegue manter um laço possível e expressou o desejo de, no futuro, morar com seu melhor amigo, e aí ele diz, na casa dos irmãos gêmeos. Um projeto de laço afetivo que excluía a figura feminina. Então, o sonho dele era construir essa casa dos irmãos gêmeos, né? Situamos aqui pontos de invasão da sexualidade em 3 frentes, todas como real não simbolizado. Uma primeira, invasão da própria puberdade como um novo quanto de excitação corporal, manifesta na agitação e na dificuldade de conter o corpo. Um segundo momento, a invasão do outro familiar, materno e do padrinho e primo. A angústia materna e seu discurso moralizante são vividos como um gozo opaco e aterrorizante. A mensagem não é sobre sexo, mas sobre perigo e pecado. Do padrinho, primo, a sexualidade é introduzida de forma grotesca e persecutória. Um terceiro ponto, a invasão social, os colegas no ônibus, né? Quando os colegas dizem do conteúdo para crianças maiores, representa um universo simbólico social da sexualidade, do qual Bruno se sente excluído e curioso, ao qual só tem acesso de forma fragmentada e enigmática.
Constatamos, então, 3 eixos de construção de sentido em relação à borda. No início, Bruno não apresentava uma borda consistente. Isso era visível em sua agitação motora constante. Seu corpo era o território onde a excitação pulsional, não mediada por significantes simbólicos, transbordava. A dificuldade com pausas e limites na sessão era um sinal claro dessa falta de filtro protetor. A direção de tratamento foi justamente permitir a construção de uma borda. As pausas estratégicas introduzidas pela analista funcionaram como intervalos simbólicos que criavam um entretempo, um limite entre a ação e a palavra. Foi nesse espaço protegido que Bruno pôde, aos poucos, começar a construir sua própria borda, passando da descarga motora para a elaboração verbal. Uma amarração possível começa a ser realizada a partir da eleição dos elementos trazidos por Bruno. Os elementos dessa amarração singular são o objeto autístico, o sonic, a velocidade e a ação, sem hesitação, são uma solução para o transbordamento. Depois, uma regra rígida sobre a diferença de idade no namoro, é uma invenção para dar ordem ao caos do encontro com o outro sexo. E o esporte como um mediador social. Aqui, a articulação com o Maleval é crucial, pois o tratamento visa a construção da borda. Emerge no tratamento uma solução autística singular que permite uma estabilização. A partir do objeto sonic e do futebol, a invasão da sexualidade pelo outro familiar e social, a regra rígida da idade, proteção dele em relação à figura feminina, e até chegar na casa dos irmãos gêmeos. Sua construção de uma solução singular para o problema do laço social e da sexualidade. Isto porque exclui a diferença sexual, não a mulher, que era a fonte de angústia e incompreensão, mas propõe um laço baseado na igualdade e no duplo, gêmeos, que é algo bem mais controlável e menos ameaçador do que a relação com o outro radicalmente diferente. Então, temos aqui a manifestação do sintoma com TH, tal como proposto por Maleval. Se pensamos na borda como uma construção do autista, como um sintoma com TH, no autismo, toda a construção de Bruno frente ao real do sexo nos apresenta um sintoma com TH em sua elaboração. Bom, agora eu vou para o segundo caso. O segundo caso refere-se a Miguel, um menino de 9 anos, inicia o tratamento aos 3 anos, com dificuldade de fala e impasses severos na relação com o outro, vivenciando o contato como intrusivo, o que gerava isolamento e autoagressão. Um contexto familiar marcado pela ausência do pai biológico, que lhe é desconhecido, sendo que Miguel foi criado pela mãe e avó materna. A figura masculina de referência é um bisavô, também chamado Miguel, lembrado como protetor. Nos primeiros atendimentos, Miguel recusava o contato com o analista. Seu objeto de interesse era uma vassoura de brinquedo com a qual varria os objetos da sala. A vassoura se tornou o primeiro objeto mediador e um operador fundamental para a construção da borda. Permitiu o contato não invasivo com o terapeuta e foi uma ponte para o surgimento da fala. Por volta dos 6 anos, começaram a emergir questões relacionadas à sexualidade, principalmente acerca da diferença dos sexos. Miguel tinha horror a objetos femininos. Esses objetos pareciam ser sentidos por ele como invasivos, despertando reações defensivas e até agressivas, como tampá-los para evitar o olhar a eles ou arremessá-los longe. Costumava afirmar que eram coisas de menina. Ao mesmo tempo, demonstrava uma forte afirmação acerca das coisas de menino, valorizando atividades e objetos que, em sua perspectiva,
pertenciam ao universo masculino, como brincar de carrinho e jogar futebol. Depois de um tempo mais prolongado no tratamento, a hostilidade de Miguel em relação aos objetos associados ao universo feminino se condensou em um único objeto, uma boneca Barbie. Com esta boneca, quando esta boneca surgia nas sessões, pela própria introdução de Miguel, ele reativava a agressividade direcionada a ela, manifestando reações de recusa ou agressividade. Em um evento crucial, foi o início do relacionamento amoroso da mãe. A entrada do namorado da mãe no ambiente familiar funcionou como um real intrusivo, desorganizando as frágeis bordas que Miguel vinha construindo. Essa desorganização se manifestou como confusão de identidades e papéis. Dizia que o namorado da mãe era seu namorado, afirmava que os objetos da mãe eram dele, ou seja, as fronteiras entre eu e o outro ficaram borradas. A entrada do namorado da mãe forçou Miguel a elaborar o significante namorado, processo que ele conduziu de forma gradual e sequencial. Partiu de aspectos afetivos e sociais, como alguém com quem se conversa, para, passo a passo, incluir a proximidade física, dorme na mesma casa, até chegar ao contato corporal, alguém que dá beijo na boca. Essa elaboração culminou na construção de uma fórmula estabilizadora. Quando eu crescer, vou ter uma namorada, que funcionou como uma borda temporal para adiar e domesticar o encontro com o real do sexo. Paralelamente, o acesso a imagens pornográficas no celular representou um encontro brutal e prematuro com o real do corpo sexualizado, expressado por ele como: tinha coisa errada no celular. Coisa errada de adulto, criança não pode ver. A interdição familiar levou-o a buscar o conteúdo de forma escondida. O adolecer do irmão permitiu, por parte de Miguel, um novo interesse pelas coisas de menino. Relatos incomodados sobre as meninas de sua sala na escola também retornaram, mas conseguia, nesse momento, falar de meninos e meninas de forma menos rígida. No setting analítico, o tema do feminino, antes recusado, ganhou complexidade através da figura de uma youtuber, inicialmente representada como uma figura onipotente e intrusiva do mal, que destruía suas construções. Ela funcionou como um duplo ambivalente, objeto de medo, mas também de fascínio. Por meio de intervenções que barravam esse excesso, Miguel pôde gradualmente transformar a pura angústia em narrativa lúdica, o que, por fim, permitiu uma aproximação mais tranquila com a colega real da escola. Esse percurso ilustra a construção de uma borda simbólica para lidar com o enigma da diferença sexual. A sexualidade invade o mundo de Miguel pelo enigma da diferença entre os sexos. Então, a simples existência de coisas de menino e coisas de menina funcionava para ele como um real intrusivo. A entrada do namorado da mãe é um real que irrompe na realidade familiar, introduzindo a dimensão do par sexual e forçando uma reconfiguração do mundo, até então composto apenas por mãe e avó. A invasão pela imagem. As imagens pornográficas são uma irrupção do real do corpo, sexualizado de forma crua, sem mediação. E a amarração possível, ela é realizada a partir do objeto mediador. A vassoura é um elemento crucial nessa borda. É um operador de distância que permitiu o laço social. A expressão "quando eu crescer vou ter uma namorada" é a invenção importante de Miguel, que funciona como uma borda temporal. Ao adiar o encontro com a namorada para um futuro indeterminado, ele tira a urgência traumática do real. Diante do enigma da sexualidade e da figura feminina ameaçadora, Miguel elaborou uma amarração complexa. Ele projetou suas angústias na apresentadora do YouTube,
transformando-a ela em figura onipotente e do mal que destruía suas construções. Esse sintoma com TH era ambivalente. A garota era invasiva e destrutiva, mas também uma figura com a qual ele podia brincar e narrar histórias. Era a maneira singular de Miguel tentar simbolizar e dominar o excesso do feminino. Em uma das sessões, Miguel construiu uma festa onde apenas meninos estariam presentes, criando uma mansão cheia de colegas do sexo masculino. Em seguida, ele construiu outra mansão, apenas com meninas. Por fim, criou uma escada que conectava as duas casas, permitindo o encontro entre meninos e meninas. Esse movimento revelou a possibilidade de uma interação possível entre ele e as colegas meninas de sua sala. Para nós, o ápice do processo de elaboração de Miguel foi a cena da festa das mansões. Uma de meninos e outra de meninas, e a escada como elemento de conexão que permite o encontro regulado. Esta invenção é a materialização lúdica de uma borda psíquica mais consolidada, um sintoma com TH. Já não é uma barreira rígida de recusa, mas uma fronteira que permite a circulação e o laço social em seus próprios termos. Agora eu vou para o terceiro caso. Samuel, hoje com 15 anos, está em tratamento desde os 4 anos, então há 11 anos ele está conosco, né? Quando chegou na clínica, apresentava mutismo, ecolalias e interpretação literal e rígida das regras sociais, com explosões corporais diante de frustrações. Apresentava rigidez em relação às regras sociais e às atividades de sua rotina. Tinha episódios de explosão diante de alguma flexibilidade em relação às regras. As questões relativas ao interesse pelo outro sexo iniciaram aos 10 anos, quando trouxe em uma sessão um interesse por uma colega da escola, dizendo que queria namorar com ela. Seus pais, contudo, lhe disseram que ele ainda era muito novo para isso, fato que levou Samuel a não falar mais sobre essa colega na sessão. Foi nesse mesmo período que, durante o processo terapêutico, surgiu um recurso clínico fundamental. Samuel criou em sessão um duplo, uma boneca fantoche chamada Maria. A construção desse duplo não apenas ofereceu um suporte simbólico para que Samuel pudesse externalizar e simbolizar conteúdos difíceis de nomear, como também funcionou como um mediador entre o paciente e a analista, favorecendo a constituição de um espaço de interlocução. A construção em tratamento de um duplo possibilitou avanços significativos na comunicação e na socialização de Miguel, de modo a começar a dialogar com seus colegas de escola, por exemplo, ainda que a construção de laços mais íntimos ainda fosse um dificultador. A partir do recurso do duplo, Samuel conseguiu trazer para as sessões sua grande paixão, o futebol. Samuel construiu, a partir do objeto mediador, a bola, uma ilha de competência em torno do tema do futebol, que despertava grande interesse e entusiasmo para ele. Ele demonstrava vasto conhecimento sobre as regras do jogo, seus times favoritos e jogadores, consolidando assim um eixo importante para seu desenvolvimento terapêutico. Além disso, fazia uso frequente de camisas de seus times favoritos, referindo-se a si mesmo como camisa 10, o que funcionava como uma forma de nomeação e também como um modo de dar contorno ao corpo, possibilitando sua inserção no laço social por meio do futebol. Durante a pandemia de Covid-19, Samuel manteve suas sessões de forma online. A boneca utilizada como seu duplo foi introduzida nesse novo formato, possibilitando a continuidade de seu tratamento de forma adaptada. A partir do tema central, futebol, o analista incluiu outros assuntos,
como o conhecimento sobre outros esportes, os países das equipes e aspectos culturais de cada local, entre outros. Uma ampliação da borda. Com o término da pandemia, Samuel voltou a frequentar o setting presencial, mas apresentou certa dificuldade em permanecer na sala de atendimento. Por isso, passou a utilizar um espaço maior, o campo de futebol, onde chegou a dividir um ambiente com outro paciente como estratégia de trabalhar a socialização. Com o intuito de ampliar a borda de Samuel, eram propostos a ele pequenos deslocamentos possíveis da temática do futebol para outros jogos ou temas. Essas intervenções possibilitaram a Samuel poder incluir novas atividades em seu setting analítico, além de poder trazer temas próprios de sua história de vida, como as vivências na escola e em casa. Depois de um tempo, a boneca Maria, que se apresentava como um duplo de Samuel, passou a ter uma presença menos frequente em seu processo terapêutico. O trabalho desempenhado ao longo dos anos possibilitou a Samuel poder agora falar um pouco mais de sua rotina e a temática da sexualidade começa a aparecer novamente em seu discurso. Ele traz também sobre as modalidades esportivas femininas. A presença da boneca duplo foi perdendo interesse. Relatou que uma colega, Maria, mesmo o nome do duplo, queria namorar com ele e que lhe deu um beijo. Esse beijo foi elaborado em sessão com diferentes contornos. Inicialmente descrito como um beijo na bochecha, depois como um beijo no canto da boca, até voltar a dizer que nem foi no canto da boca, revelando certo embaraço. Ele relata que não quer namorar Maria, pois ela é demais, isso entre aspas, pois ela é demais. Às vezes me xinga, às vezes me trata bem, fecha aspas. Ele experimenta o interesse de Maria como um excesso. Ao longo das sessões, Samuel concluiu que gostaria de ter uma namorada que fosse respeitosa com ele, que fosse uma companheira e que também beijasse na boca. Entretanto, incluiu uma regra: só poderia namorar quando completasse 18 anos. Diante desse discurso invasivo do outro, a regra dos 18 anos se fortalece como a única forma que Samuel encontra para se proteger e manter uma autonomia, ainda que frágil. A agitação corporal retorna quando essa regra é questionada, mostrando que o real do sexo ainda é vivido como ameaçador. O percurso clínico de Samuel evidencia a potência do trabalho terapêutico em promover a ampliação de suas possibilidades de expressão subjetiva e social. Ao longo dos anos, observou-se a construção de recursos simbólicos fundamentais, como o duplo Maria, que possibilitaram ao paciente explorar aspectos de si mesmo que de outra forma permaneceriam inacessíveis. A construção de futebol para Samuel se deu como ilha de competência, que por sua vez funcionou como eixo estruturante de suas sessões, permitindo-lhe articular interesses pessoais e desenvolver habilidades sociais, ainda que inicialmente de forma restrita. Com o tempo, Samuel foi gradualmente conseguindo falar mais diretamente de si, especialmente acerca de temas ligados à sexualidade e aos sentimentos. Nesse processo, os primeiros contatos amorosos e a curiosidade sobre o namoro revelaram não apenas o impacto dos discursos do outro em sua constituição subjetiva, como também as dificuldades que ele enfrenta em nomear e simbolizar o que sente. Seus relatos, muitas vezes permeados por embaraços, gaguejos e contradições, indicam que os sentimentos amorosos e sexuais ainda são vivenciados de modo confuso, frequentemente organizados por regras rígidas que operam como forma de defesa. A persistência dessas regras, somada às manifestações pulsionais, como a agitação corporal diante de contrariedades, revela tanto o esforço de Samuel em lidar com o desejo do grande outro, quanto sua dificuldade em integrar experiências afetivas complexas. O trabalho clínico, ao reconhecer e sustentar essas tensões, vem contribuindo para que Samuel avance nas elaborações de suas vivências emocionais e afetivas, permitindo-lhe flexibilizar suas regras
e construir aos poucos um espaço interno mais acolhedor. Esse movimento, por sua vez, possibilita que ele estabeleça laços com o grande outro de forma mais aberta e menos defensiva. Bom, agora eu vou falar do quarto caso. Ele é realmente assim um contraponto, é bem diferente desses três primeiros do qual eu relatei. E é por isso que eu quis também trazer esse caso para a gente poder ver essa diferença, né? Então, o quarto caso é Felipe, um adolescente de 15 anos, no primeiro encontro com os pais. Foi notável a angústia de sua mãe, Lilian, diante do diagnóstico de autismo atribuído ao filho recentemente. Além da indicação escolar, outro fator que motivou a busca por atendimento foi a percepção, por parte dos pais, das dificuldades significativas de socialização de Felipe. Segundo relataram, ele costumava passar a maior parte do tempo isolado em seu quarto, diante do computador, e demonstrava pouca iniciativa para realizar atividades de forma autônoma. Apesar das dificuldades nas relações sociais, Felipe mantinha um bom desempenho escolar. Costumava sair de casa apenas para frequentar a escola e as aulas de inglês, sendo sempre acompanhado por um dos pais em todos esses deslocamentos. Felipe relatava também que não tinha amizades, nem no ambiente escolar e muito menos fora dele, o que limitava sua vida social fora do convívio familiar. As atividades que deveriam ser realizadas no âmbito escolar eram a única maneira que permitia uma aproximação de Felipe com os colegas de sua sala de aula. Durante o intervalo escolar, permanecia na sala aguardando o início da próxima aula. Os objetos tecnológicos, especialmente o computador e o celular, figuravam como seu objeto autístico, estando quase sempre presente em seu cotidiano. Sua linguagem era bastante concreta e materializada, e em algumas situações ele se recusava a se comunicar verbalmente. Em termos de expressão corporal, exibia rigidez e tensão, com movimentos mecânicos e gestos estereotipados que remetiam à imagem de um corpo robotizado com pouca expressividade. Sua postura era retraída, evitando o olhar direto para o analista, desviando-o com frequência, o que tornava evidente um desconforto diante da possibilidade de contato mais direto. Havia momentos em que Felipe demonstrava certo interesse pelos objetos presentes na sala. Observava os jogos como uma mistura de curiosidade e estranhamento, sugerindo tanto um desconhecimento quanto uma leve abertura ao novo. Quando se deparava com algo que não reconhecia, perguntava com espontaneidade: o que é isso? O que abria para pequenos momentos de diálogo. Esses momentos, ainda que breves, permitia a construção de uma via possível de interlocução, mediada pela materialidade dos objetos e pelo ritmo que ele conseguia sustentar. Nas sessões subsequentes, apesar da resposta sempre evasiva do início, não sei, começou a esboçar pequenos movimentos de aproximação aos objetos e jogos da sala e a ocupar o espaço de forma um pouco mais ativa, ainda que timidamente sustentando uma posição de interlocutor diante da analista. Foi por meio dos jogos virtuais que um diálogo começou a ser construído. A partir disso, foi inserido um tablet nos atendimentos, o que permitiu uma maior aproximação com o paciente. Felipe costumava jogar sozinho, mas aos poucos passou a aceitar dividir as partidas com o analista. Em um desses jogos, havia uma lacuna destinada ao nome do personagem. Felipe escreveu Lilian Felipe, uma junção entre o nome de sua mãe, Lilian, e seu próprio. Ao ser questionado sobre a escolha do nome, respondeu: foi o primeiro nome que lembrei, e acho que Lilian Felipe fica melhor do que Felipe Lilian. Quando indagado sobre o motivo de ter colocado o nome da mãe em um personagem que seria seu, explicou: eu gosto do nome da minha mãe e achei que ficou bom assim. A partir dessa sessão, Felipe passou a falar um pouco mais sobre sua relação com a mãe e como faziam muitas coisas juntas, e de como ela fazia tarefas básicas para ele, como
pentear os cabelos, escolher suas roupas, servir sua comida e acompanhá-lo nos deslocamentos para as aulas. Apesar de pequenos avanços no processo analítico, ainda era notável a dificuldade de Felipe em tomar iniciativas próprias, principalmente em relação à presença materna. Portanto, ficou evidente a posição infantilizada em que a mãe coloca o filho. Em sessão com a mãe, esta demonstrou dificuldade em reconhecer as mudanças puberais de Felipe, mantendo-o preso a uma infância prolongada, quase atemporal. Sua reação às intervenções apontava para uma visão de Felipe como um sujeito sem curiosidade ou iniciativa e apagado subjetivamente. A posição do grande outro materno tem efeitos na maneira como Felipe subjetiva sua sexualidade. Em uma sessão, ele escolheu jogar o jogo da vida, onde cada participante escolhe um personagem para percorrer um trajeto no tabuleiro, com ações que remetem ao cotidiano. Ao cair na casa do jogo escrito dia do seu casamento, Felipe recusou-se a se casar com outra pessoa, dizendo que preferia casar consigo mesmo. Essa cena revela sua dificuldade em construir laços com o outro, optando por uma via de isolamento que responde aos excessos de cuidado de sua mãe. Esse movimento impacta sua abertura à curiosidade, seu investimento libidinal e sua relação com o próprio corpo, dificultando também o deslocamento de seu desejo em direção aos outros. Nas sessões seguintes, com Felipe, observou-se uma ampliação de seu discurso, sobretudo em relação ao universo dos jogos virtuais, que ocupavam um lugar privilegiado em seu cotidiano. Em uma dessas conversas, Felipe menciona que estava fazendo amigos virtuais. Explicou que, a princípio, trocavam mensagens dentro de chats disponíveis nos jogos, mas que essas conversas começaram a se estender para grupos no WhatsApp, onde podiam falar com mais liberdade e frequência. Comentou que esses amigos eram adolescentes de idade próxima à sua, contudo moravam em diferentes regiões do Brasil, o que inviabilizava encontros presenciais. Apesar disso, falar sobre esses colegas virtuais passou a ocupar um espaço significativo em sua fala, indicando o início de deslocamento em sua posição subjetiva frente ao outro. Quanto aos colegas da escola, Felipe falava pouco, mencionava-os de forma esporádica e, na maior parte do tempo, apenas quando surgia uma situação escolar que o colocava em interação com eles. A necessidade de realizar trabalhos em grupo trouxe alguns nomes e situações para dentro da cena analítica. Em atendimento à mãe, esta compartilhou um episódio que a surpreendeu. Felipe havia ficado chateado por não ter sido convidado para uma festa de 15 anos de uma colega da turma. Para ela, a surpresa vinha do fato de que sempre acreditara que para o filho estava tudo bem ser sozinho, uma vez que ele costumava expressar o desejo de se recolher e isolar. A frustração de Felipe, no entanto, revela algo além do que costumava transparecer, ou seja, um desejo por ser pertencente, ainda que este se manifestasse de forma silenciosa. Uma outra passagem interessante foi na escola, em que os alunos deveriam escrever características dos colegas e, ao final, entregar a cada colega o que havia escrito sobre ele. Para sua surpresa, Felipe recebeu elogios como educado, inteligente e bom colega. Ao mostrar à mãe os bilhetes recebidos, Felipe disse que não imaginava que os outros pensassem aquilo dele. O reconhecimento vindo dos colegas pareceu operar como uma espécie de furo na lógica de isolamento que marcava sua relação com o laço social, permitindo, ao menos por instantes, que um outro olhar o atravessasse. Um olhar que o nomeava e o via, abrindo brechas para que ele pudesse também se reconhecer subjetivamente a partir desse encontro. Então, o que podemos falar do caso de Felipe? Este nos traz desafios. Podemos dizer que houve uma invasão sexual? Então, a ameaça para Felipe não é a intrusão de um conteúdo sexual explícito,
mas a ausência de um espaço simbólico onde sua sexualidade pudesse surgir. A sexualidade, nos parece, é invadida pela omissão, pelo silêncio. A recusa materna em reconhecer as mudanças puberais é mais invasiva que um discurso moralizante, pois nega a própria possibilidade de existência da sexualidade de Felipe. Seu corpo rígido é a prova material do apagamento. É um corpo que não fala, não deseja, apenas funciona. É um corpo silenciado. Diferente dos outros casos, Felipe tem dificuldade de construir uma borda autística que seja mediadora do laço social. Por outro lado, sua defesa frente a um grande outro já se apresenta a partir do isolamento em relação ao outro. Suas tentativas de construção de uma borda se apresentam frágeis. Então, o objeto autístico funciona como refúgio, mas não como uma borda ativa que media o laço social. Então, na verdade, o objeto autístico, que é o celular, ajuda ele a escapar do mundo e não fazer laço. A tentativa de duplo, amigos virtuais, os amigos online, representam um duplo à distância, uma tentativa de criar um outro social menos ameaçador que o real. É um primeiro ensaio de laço, mas ainda muito frágil. Não ter sido convidado para a festa. Esse, para nós, é um ponto crucial. A frustração por não ser convidado é um sinal de que no interior do apagamento há um sujeito que quer ser incluído, que deseja o laço com o outro. É uma brecha subjetiva de maior importância. A intervenção com Felipe ilustra como uma clínica diferente daquela com Bruno, Miguel e Samuel. É uma clínica em que primeiro está sendo preciso desvelar o sujeito para que se encontra apagado, para que depois possamos ajudar a construir uma borda. O mais importante está sendo sustentar as pequenas frestas por onde o sujeito possa aparecer. A função do analista é ser uma testemunha desse nascimento. Do mesmo modo, o trabalho com a mãe se mostra essencial. Tentar criar um espaço de fala para a mãe é uma maneira indireta de introduzir um terceiro nessa relação sem mediação. Nos atendimentos posteriores, Felipe compartilhou ter arriscado sair de casa com a tia e o primo para assistir um bloco de rua no carnaval. Gostou do evento, embora tenha preferido ficar por pouco tempo. Algum tempo depois, Felipe mencionou com expectativa a festa junina da escola, que nunca havia frequentado. Pediu à mãe que eu levasse, mas ela disse que eu deixaria lá com os colegas, né? Um modo também diferente da mãe se portar aí. Felipe aceitou, participou da festa por pouco mais de 1 hora e depois ligou para que a mãe o buscasse. Esses pequenos momentos de abertura para o laço, ainda que tímidos e pontuais, indicam os movimentos de Felipe em se colocar no mundo e de encontrar formas possíveis de estar com o outro. O caso Felipe nos confronta com um limite mais radical, a presença de uma borda já construída por ele que o isola do mundo. Esse caso nos parece demonstrar que o maior risco não é o excesso de gozo, mas o apagamento do sujeito por um outro que não o deseja como ser separado, sexuado e desejante. A clínica, nesses casos, é uma clínica da paciência e da espera, que valoriza os mínimos gestos, um sorriso, uma frustração, uma pergunta sobre a escola, como os verdadeiros sinais de vida psíquica. É uma situação que não está sendo fácil para analista, né? Essa espera e esses tempos todos. São nas frestas que surgem desse apagamento que devemos apostar, pois é por elas que um sujeito, mesmo que timidamente, pode começar a habitar o próprio nome e o próprio corpo. Assim como observado nos casos relatados, o papel do outro familiar, que aqui, no caso de Felipe, mais especificamente, o outro materno, possui efeitos na maneira como cada sujeito irá se haver com as questões relativas à sexualidade e à constituição do laço com o outro. No caso de Felipe, o cenário é outro. O silenciamento e a omissão parece ser o que predomina. Há quase uma completa ausência de fala sobre o tema.
o que acaba por operar não apenas por um apagamento da sexualidade, mas também como uma espécie de apagamento do próprio sujeito. Um sujeito que, mesmo diante das dificuldades de enunciação, busca algum lugar de existência e que, para isso, necessita de um outro que o sustente minimamente, não apenas em sua dimensão funcional, mas em sua possibilidade de ser escutado e reconhecido em sua alteridade. A escolha de apresentar o caso de Felipe não se propôs a mostrar grandes transformações, mas sim a evidenciar sua dificuldade de construir e investir em laços com o outro, especialmente no campo da sexualidade. O tratamento está possibilitando deslocamentos sutis que, ao serem sustentados ao longo do processo, permitiram que algo do próprio sujeito emergisse, uma demanda, uma escolha. Nesses pequenos gestos, percebe-se que a presença de um sujeito em constituição, que começa a se posicionar frente ao outro e a buscar, ainda que timidamente, espaços de inserção social e de expressão de si no campo relacional e na sexualidade, ainda que de forma frágil. Nos 4 casos apresentados, Bruno, Miguel, Samuel e Felipe, emergem configurações únicas de subjetivação e modos inventivos de laço com o outro, a partir de sua relação singular com o corpo e de um manejo pulsional específico, em que o gozo se fixa em objetos autísticos, ilhas de competência ou duplos, no lugar de fazer o circuito do desejo. Esse excesso de gozo, que se apresenta de modo real e bruto, busca demonstrar como o sujeito autista constrói, através de soluções singulares, uma economia libidinal própria, estabelecendo seu próprio regime de gozo ao prescindir do grande outro. A escuta psicanalítica dos casos revela uma constante estrutural, um corpo que emerge como lugar privilegiado, onde se manifesta uma economia pulsional excessiva que marca o real do gozo autístico. As tentativas de construção de um laço social são sempre mediadas por soluções singulares e pelo enigma da sexualidade adolescente, em que cada sujeito elabora, através de invenções únicas. Observamos, assim, como o excesso de gozo, enquanto marca de uma pulsão que insiste fora das vias simbólicas convencionais, encontra respostas criativas na invenção de cada sujeito. Verdadeiras, entre aspas, costuras sintomáticas com TH permitem uma inscrição no laço social. No caso dos sujeitos autistas apresentados, esse corpo é atravessado por experiências que tendem à desregulação ou à rigidez. Tomando Bruno como paradigma, observamos como os transbordamentos corporais expressam uma economia pulsional não mediada pelo simbólico, que se manifesta concretamente através de uma agitação motora e de uma agitação motora incessante que contorna a elaboração verbal. Os ritmos acelerados sem pausa, tal como o personagem de seu interesse, Sonic, que nos parecem servir como defesa contra a intrusão. Do mesmo modo, a competitividade exacerbada nos parece também uma tentativa de dominar o real do corpo, desse corpo agitado. E como consequência de toda essa agitação e desregulação, há uma recusa da fala com a terapeuta. Essa configuração ilustra de modo paradigmático o que Lacan conceituou como gozo autístico, um excesso pulsional que insiste fora dos circuitos do desejo. O investimento nas atividades lúdicas, esportivas, nos parece surgir como resposta autística à dupla pressão do discurso familiar não orientado e do real sexual na adolescência, criando, através do corpo, uma solução singular de regulação do gozo. Já em Miguel, a constituição do corpo passa por uma experiência inicial de defesa, tanto do contato com o grande outro, quanto da materialidade corporal ligada à negação da diferença anatômica, como tentativa de anular o enigma da sexualidade. Importante destacar que Lacan revela que a diferença sexual é um real impossível de simbolizar plenamente. Todos os sujeitos enfrentam esse enigma, mas no autismo há uma resposta singular. A angústia autística, diferente do campo da neurose, surge do encontro abrupto com o real não mediado pelo simbólico. Desse modo, a diferença sexual é vivida
como intrusão traumática, como fato bruto, não como questão. No autismo, a diferença sexual, enquanto real não simbolizado, pode desencadear angústia, manifestando-se através de defesas literais contra a alteridade. Não é rejeição simples, mas falha na inscrição simbólica da diferença. Desse modo, Miguel, com sua aversão e agressividade destinada a objetos associados ao feminino, regula uma angústia diante do real do sexo, evidenciando a tentativa autística de localizar um gozo não mediado pelo simbólico. Trata-se de um encontro traumático, sem resposta, em que o sujeito tenta resolver, por meio de soluções literais, como destruição das bonecas ou evitamento da presença delas. No caso de Miguel, observa-se que a construção subjetiva do corpo se apresenta inicialmente marcada por rigidez. Com o tempo, entretanto, essa rigidez é flexibilizada por meio de figuras de identificação compensatória, especialmente o irmão mais velho, que atua como suporte para identificações. Esse irmão se configura como mediador, funcionando como um duplo na simbolização do real do corpo e como facilitador da inscrição da diferença no campo subjetivo, permitindo a Miguel simbolizar as diferenças e integrá-las à sua experiência, em vez de simplesmente recusá-las. Samuel, por sua vez, nos mostra como o corpo, antes aprisionado em regras literais, pôde, através da invenção do duplo Maria, tornar-se um lugar de uma experiência sexuada. Esta figura, inicialmente criada como defesa contra o outro, transformou-se em instrumento de mediação, permitindo uma aproximação progressiva da alteridade. No processo de elaboração da sexualidade, Samuel apresenta uma dinâmica singular, onde normas internalizadas operam como bordas defensivas contra a intrusão do desejo do outro, característica fundamental da economia psíquica autística. O corpo se constitui através de uma ilha de competência, o futebol, que funciona como objeto autístico transformado, mediando sua relação com o social. O futebol, do mesmo modo, nos parece ter o funcionamento do sintoma com TH, permitindo uma ampliação das trocas afetivas. Esta configuração ilustra o paradoxo estrutural do autismo. O que começa como defesa radical, o rigor normativo, pode, através de um interesse especializado, tornar ponte para o laço social, desde que respeitada sua função inicial de proteção. Por fim, observamos em Felipe uma configuração corporal marcada por um corpo retraído, quase inerte, com pouca expressividade, e cuja rigidez parece indicar uma vivência corporal mais próxima do apagamento do sujeito, sustentado pela posição do grande outro materno, que o mantém infantilizado e assexualizado. Sua dificuldade em construir e manter laços se traduz também na impossibilidade de apropriar-se de seu próprio corpo e de suas pulsões. Desse modo, fica evidente que a relação estabelecida entre o sujeito e seu corpo não é algo natural, meramente biológico ou dado, mas um processo que perpassa a construção e apropriação pelo próprio sujeito. A partir de uma breve análise desses 4 casos, observa-se que a sexualidade em sujeitos autistas adolescentes não pode ser pensada apenas a partir de uma cronologia desenvolvimentista, mas sim como algo que independe da idade e se inscreve na singularidade da relação do sujeito com o outro e com seu próprio corpo. A entrada do sujeito na puberdade, no campo da sexualidade, é marcada pelos efeitos de como o corpo é simbolizado, investido e nomeado pelo outro. A análise desses casos confirma que na clínica do autismo, o destino da sexualidade está intrinsecamente ligado aos avatares do discurso familiar, seja por presença patogênica, ausência traumática ou distorções nas funções parentais. Por isso, o setting analítico desempenha uma função ética e clínica fundamental, constituir-se como espaço que permita ao sujeito poder criar sua invenção na relação com seu próprio corpo e sua sexualidade. O trabalho clínico, ao incluir o corpo e a linguagem desses sujeitos em sua singularidade, favorece o surgimento de recursos próprios para lidar com os afetos e a constituição dos laços amorosos, sociais e sexuais. Assim, mesmo que de modo frágil ou inicial, os 4 casos apontam para o surgimento de trajetos singulares de subjetivação, que implicam seu corpo, sua sexualidade
e sua entrada no campo do outro. Por fim, o objeto da construção dos casos clínicos, a partir da escuta em supervisão clínica, foi evidenciar as especificidades da constituição do corpo e os modos pelos quais os sujeitos autistas se deparam com o encontro com a sexualidade. Procurou-se destacar nesse movimento tanto as semelhanças estruturais associadas ao autismo, quanto a singularidade de cada trajetória subjetiva, marcadas pela história de vida e pelas invenções singulares de cada caso. Muito obrigada, agradeço aí a escuta e a espera aí desse longo caso, né? Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Gláucia, a sua exposição extremamente espontânea, rica, né? Baseada numa experiência que transparece, né, em cada parágrafo da sua apresentação, cuidado que você tem, né, de relatar para nós os contextos, né, onde emergiram determinadas observações, né, que você vai amarrando, né, ao longo do seu relato, e a gente pôde, então, né, perceber como cada construção teórica que você faz se baseia num fragmento, né, de uma experiência clínica que eu imagino, quer dizer, que você tenha sido, né, em todos esses casos, a supervisora, de modo que eu calculo que você tenha tido muitos alunos, né, trabalhando com esses sujeitos autistas e conduzindo, né, essas práticas, de modo que a gente fica assim bem impressionado, né, com a capacidade de estudantes de psicologia assumirem, conduzirem, participarem, né, de processos terapêuticos tão inéditos, né? Me chama a atenção no seu relato, você volta várias vezes a esse ponto, porque eu acho que é um ponto teórico importante, né, para a clínica lacaniana, a diferença entre o sintoma com TH lacaniano, né? Eu não sei se você concorda, mas eu entendo o sintoma com TH lacaniano como o resíduo, né? Aquilo que você decanta de um longo processo analítico, que é a extração do gozo do um, né? De um acontecimento de corpo autístico na neurose, né? Então, o sintoma com TH lacaniano é o sintoma autístico de cada um, né? É o que cada um tem de autista, né? Ou de gozo autístico. Enquanto que você traz, eu não sei se eu posso dizer assim, eu queria que você, né, me orientasse nesse ponto, né? O sintoma com TH do qual você fala, né, é a construção de uma borda, né, de um ponto, uma fronteira entre o sujeito e o outro, especialmente, né, o outro social, né, o outro simbólico, o outro social, que viabiliza uma inserção, né? Todo esse trabalho tem uma visada clínica, né, de viabilizar a inserção, né, enlaçamento do autista, a inserção no mundo, né, no mundo que o cerca e que o ameaça tanto, né? Então, esse sintoma com TH no autismo é justamente o contrário do sintoma autístico na neurose, né? Se a gente, a duras penas, chega, né, a descobrir que há algo de autista na nossa constituição subjetiva, no trabalho que você faz, trata-se do contrário, né, de produzir se não um significante que representa o sujeito para o outro significante, né? Um objeto, uma ilha de competência, um duplo, que funcione como uma articulação significante, né? E possibilite uma relação entre o eu e o mundo, né? Enfim, me ocorreu entender assim, né, o que você apresentou,
e que foi o ponto teórico da sua exposição que mais me chamou a atenção. O outro ponto que eu gostaria de colocar para você também, um ponto clínico, né? Quer dizer, por que que a sexualidade, que é sempre uma tsunami, como você bem marcou na adolescência, né? O reencontro com o objeto, né? Como dizia Freud, na adolescência, traz à tona, né? Faz reaparecer, né? Toda a constelação de afetos, experiências, vivências da sexualidade infantil. E é isso que é traumático para o adolescente neurótico, né? Todo esse repertório da sexualidade infantil, que foi, na etapa de latência, né? Ficou esquecido, ficou submerso, ele vem à tona, né? É um tsunami de experiências infantis. Já o que você nos traz, me pareceu, é uma pergunta para você, baseado na seguinte observação. Quer dizer, como é que a sexualidade chega a alguém que não tem, né, não traz na sua subjetividade a memória da sexualidade infantil? Parece que a sexualidade emerge como um real puro, um real traumático, um real que não está simbolizado como está na experiência do adolescente neurótico. Ele traz uma bagagem. Por mais que essa bagagem seja angustiante, conflitante, porque traz toda, né, a dinâmica do complexo edipiano de volta, exigindo novas elaborações, ele já tem uma inscrição, né, do que é a sexualidade, do que está em jogo na sexualidade. Mas você apresenta para a gente um panorama, né, onde não existe o pai interditor, não existe a mãe como objeto do desejo, não existe o conflito edipiano reemergindo. É um corpo, né, experimentando a sexualidade, experimentando a pulsão, sem o suporte do complexo edipiano. Eu não sei se você, né, pensou assim, mas eu fiquei muito curiosa para saber sobre os primeiros momentos do tratamento desses adolescentes autistas, quando eles ainda eram crianças. Houve experiência da sexualidade infantil ou nunca houve a mais remota incidência, né, da sexualidade infantil como pré-condição para a sexualidade adolescente? Entende? Mas, enfim, eu achei assim deslumbrante, né? Acho que você nos trouxe um panorama detalhado, cuidadoso, muito bem explicado, muito bem esclarecido. Eu tenho certeza que todo mundo está louco para te fazer um monte de perguntas, então eu não vou ocupar mais esse espaço e gostaria de passar a palavra, então, para você, se você quiser me dizer alguma coisa mais sobre isso, e em seguida abrir para as questões, muitas questões que a plateia está reservando. Peço para vocês levantarem a mão pelo React, tem uma mãozinha, né? Então, Tânia, obrigada aí pelas perguntas. Eu penso que é muito importante a gente lembrar que nós, quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma nova estrutura, né? Um novo modo de funcionamento. E essa citação do Maleval, que ele aponta num texto recente de 2020, quando ele fala isso, é importante que a gente recorde que não é um sintoma lacaniano, porque, na verdade, é uma amarração construída dentro do campo do autismo. Então, ela não tem a mesma fixidez do autista, do neurótico, do sintoma neurótico, porque, na verdade, é uma fixidez dentro de uma borda que ela pode se complexificando ao longo do tempo e se ampliando. Porque o nosso grande objetivo na clínica é permitir que a relação com o laço social ela vai se amplificando cada vez mais, né, para que ele possa
trabalhar, estudar, amar e estar no social do melhor modo. Então, ele se torna diferente, é um sintoma, porque é uma amarração, mas uma amarração dentro das bordas do autismo. Então, Uhum. por isso ele se torna diferente de um sintoma neurótico, né? Uhum. E com relação a essa sexualidade, essa sexualidade ela está no corpo, né? O autista sente ela de modo brutal no corpo, sem a mediação. E é interessante que a gente percebe isso, assim, as crianças, a gente está agora com lá de 3 aninhos, ele entra na sessão, passa um tempinho, ele põe o piruzinho para fora, Uhum. aí depois ele põe para dentro, aí ele põe para fora, ele manuseia, é algo que é um corpo que está funcionando. E Uhum. aí, um dos trabalhos que eu acho que a gente precisa de pesquisar, e eu acho que já tem gente pesquisando, e eu também tenho trabalhado um pouco, é esse corpo no autismo, que eu trouxe um pouco enquanto acontecimento de corpo, porque é esse corpo tomado pelo real, atravessado pela pulsão, que o Lacan mesmo diz no Seminário 23, é um corpo que funciona sozinho. Então, Uhum. como fazer laço desse corpo que funciona sozinho, que é tomado pelo real mesmo, um real abrupto, né? Então, eu Uhum. acho que a gente precisa ainda de continuar trabalhando um pouco nesse corpo que funciona sozinho, sabe? Uhum. Que é tomado pela Uhum. pulsão sexual. E na clínica, em todos os casos que a gente atende, assim, não todos, por exemplo, o caso Felipe é um caso que isso não aparece, né? Mas a questão da manifestação sexual, do interesse sexual, do toque, ele está colocado, ele se apresenta, mas sempre aterrorizador, Uhum. sempre assustador, às vezes um corpo que precisa de se esconder, porque é algo que vem sem a significação, né? Então, a construção com essa criança, né, de colocar nesse contexto analítico do que significa essa mostração. Então, por exemplo, ontem mesmo na supervisão, essa criança que tira o piruzinho e põe para dentro, tira e põe o tempo todo. A gente começou a trabalhar com ele meio como on-off, esconde, aparece, né? Numa tentativa de localizar isso. Logo depois ele vai para trás do armário, ele se esconde lá e aparece de novo. Então a Uhum. gente vai tentando dar um certo contorno aí para ele do que é esse órgão que ele nos mostra, né? Mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa de fazer com relação ao seminário 23, que é Uhum. esse corpo, sabe? Esse corpo real. Uhum. Não sei se eu te respondi, mas Não, sim, você me respondeu, mas justamente você trouxe esse exemplo, né, da criança de 3 anos e que apresenta um comportamento que, se fosse, não fosse no contexto do autismo, né, a gente interpretaria como o nascimento, né, das primeiras percepções, né, sexuais do próprio corpo, já no quadro das relações edipianas, sim, sim, né? Uma mãe em posição de objeto, um pai em posição de interditor. Então, uma prática que já, né, já se anunciaria marcada pela ameaça de castração. Há toda uma uhum, fantasmática que acompanha esse cenário, né, que você descreve, que quando ela se dá no contexto da neurose, a gente conhece bem, né? aham, Conhece bem e a gente sabe, inclusive, como intervir, né? Quando você diz, né, para um menininho de 3 anos, olha só, não dá, em público não pode fazer isso, né? Você vai então para o banheiro, você vai dando norteadores, né, que vão, de alguma maneira, situando essa experiência no quadro das fantasias edipianas, que vem junto, né? Vem com esse invólucro uhum, simbólico imaginário. Mas eu imagino que você está relatando alguma coisa que não tem essa, né? Não tem essa estrutura para que você possa remeter às significações, sim. né? É, Agora, as significações, elas vão se fazendo ao longo da construção
esconde, aparece, né? E que algumas outras situações ele emite algum significante que talvez remeta aquilo, a gente vai aí produzindo uma articulação possível e o Sim. entendimento possível, que aquilo tem que estar guardadinho em algum momento e pode aparecer em outros. Aí tem a hora que pede para ir fazer xixi, justamente nesse momento. Né? É interessantíssimo porque a gente está atento o tempo todo às manifestações que essa criança nos mostra no atendimento, né? Você vai aparelhando o gozo sem édipo, né? Isso, sem Que é édio. realmente um desafio. E aí eu entendo, não, que é um sintoma com TH autista, né, um aparelhamento do gozo sem o édipo, né? É. Então, é bem legal né, a construção dessa experiência. Eu estou aguardando aqui, quem é que gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de falar, Tânia. Claro, lógico, por favor. Bom, primeiro, parabenizar, Glaucia. É riquíssimo, né, acompanhar uma discussão teórica com a presença da clínica, né? Isso realmente nos instiga muito mais a pensar, né, a exercitar o ato de pesquisar, quando a gente parte exatamente de uma casuística, e uma casuística consistente, né, de um projeto que já Uhum. se desenvolve há 10 anos, né, mais de 10 anos. Assim, achei interessante o comentário primeiro dois comentários, né? O primeiro, pergunta que a Tânia faz, eu cheguei a colocar essa pergunta para o Maleval também, em 2012, porque ele tem uma breve entrevista em que ele fala da amarração, né, do sintoma erótico na neurose, o sintoma fetiche, né, na perversão, o sintoma desabonado do inconsciente, a expressão que ele recolhe do Lacan nessa entrevista, né, para falar da amarração na psicose, mas ele não fala na entrevista sobre a amarração do autismo. Né? Então eu fiquei muito curioso disso na época, perguntei a ele, né, me pôs em trabalho, né, não me respondeu exatamente diretamente, né, e depois eu fui encontrar na pesquisa até da Suzane Faleiro, né, de Belo Horizonte, que é uma pessoa também próxima ao projeto, né, contribui bastante, da EBP Minas, e que ela vai falar exatamente do sintoma corpo, né, e no autismo, dentro dessa linha mesmo da relação com a borda, né, de fazer borda ao corpo. Então, acho que me chamou a atenção a pergunta da Tânia, porque remonta uma questão que eu coloquei uma Leval lá em 2012. Um segundo comentário que também acerca de uma fala do Maleval, mais recente, na reunião que nós fizemos do convênio, né, onde ele participou como pesquisador sênior, tem colaborado com a pesquisa, faz parte, né, do nosso grupo de trabalho, e ele sugeriu a importância de investigar a distinção entre o autismo ordinário e a psicose ordinária, ou seja, exatamente essa clínica diferencial, né, do autismo e da psicose, que é algo tão caro na pesquisa dele. E me chamou a atenção na sua fala, né, como que a gente pode pensar a articulação do conceito de apoio sobre próximo, né, que a gente falou na minha conferência semana passada, que o Maleval nos propõe, e essa função do duplo, né, no autismo. Né? Ao mesmo tempo que a gente poderia pensar também essa rigidez, essa fixidez, né, do autista nos seus objetos e nas suas ilhas de competência, e articular isso também com a função da superidentificação, né, no campo da psicose ordinária. Claro que distinguindo, né, ao mesmo tempo, qual é a natureza e qual é a função, né, para essas duas clínicas. Então, assim, a sua fala me instigou bastante a pensar, né, em novas pesquisas que a gente, inclusive, poderia até desenvolver juntos, né, nessa distinção entre o autismo e a psicose, né, que é algo tão importante na orientação do Maleval. Mas a minha pergunta mesmo a você seria sobre, porque eu sei que vocês têm, né, uma extensão do projeto junto às escolas, né, a rede municipal, vocês fizeram algum tipo de trabalho, né, com a rede pública de ensino. Eu queria que você pudesse falar um pouco como que todo esse trabalho, né, que é recolhido dentro do projeto, como é que isso chega nessa articulação com as escolas, né, como é que funciona, o que você poderia trazer para a gente sobre isso, visto que é um tema importante para o Michel, né,
Michel Grelier, que é nosso parceiro também em Rennes, que tem trabalhado, né, junto com a rede europeia de educação, né, numa articulação. Uma pena que o Christoph não está mais aqui conosco, ele acompanhou quase a palestra inteira. Se ele gostar, talvez ele pudesse fazer algum comentário. Ele trabalha com o Michel e, né, passou por 10 anos na direção clínica do Cortil, né, mas ele, infelizmente, não pôde ficar até o final. Mas a gente já chegou a debater a importância exatamente dessa articulação da clínica com o sistema de ensino, né? Queria que você pudesse falar um pouco disso para a gente. Obrigada, Douglas, pela sua pergunta. E assim, interessante você falar que em 2012 o Maleval ainda não tinha pensado nisso, né? Mas em 2020 esse texto dele é um texto muito interessante que ele aponta e aborda como um sintoma que não é um sintoma lacaniano, né? Então eu acho isso muito interessante. E também eu acho que essa diferenciação entre autismo e psicose é algo primoroso a gente ter que estar participando de pesquisas para poder entender essa diferenciação, principalmente a gente que está na clínica, lá no serviço de psicologia, por exemplo, isso acontece demais, assim, crianças que não são autistas, o tempo todo sendo convocadas pelos pais de um diagnóstico de autismo, porque ele é quieto, ele é introvertido, ele fica quietinho, né? Então, a gente está com grandes dificuldades nessa questão. E por conta disso também é que foi pensado o trabalho nas escolas, porque a gente vê também muito encaminhamento da escola para avaliações, né? Então, ontem mesmo eu estava na supervisão, foi uma das coisas que a gente falou, qual o lugar da escola nesse momento, dos professores, que eles estão agora indicando avaliação, acompanhamento com TEOR, acompanhamento com a fono, e com psicólogo, quer dizer, a escola agora ela está com uma preocupação que não era para ser a preocupação dela. Era para ser uma preocupação de entender um pouco o que está acontecendo com as crianças, e foi por isso que a gente foi no primeiro momento, porque a gente percebeu que tinha uma dificuldade de entender o que era o autismo, né? Elas acham que a criança estava dando uma crise, que era um piti que ela dá dentro da sala, então a gente começou a ir lá, começar a dizer que aquilo era uma crise, principalmente com os nossos pacientes. Os meus alunos iam, algumas vezes eu ia pontualmente para falar daquela criança. Olha, não é um piti, ele estava tendo uma crise. Vamos tentar entender o que desregulou ele aqui dentro da sala? E a partir disso a gente foi vendo que essas professoras estavam carentes de saberem sobre o autismo. Então, a partir disso, é que foi pensado o trabalho com as escolas, que foi feito durante um tempo, mas que infelizmente não foi dado sequência, né? Era o professor Roberto que era o coordenador dessa parte. Ele tentou por várias vias, nós chegamos a fazer algumas reuniões com coordenadores da educação aqui em São João del Rei, mas não deu muito certo. Foi um trabalho que foi feito durante um tempo, mas não teve a sequência. Mas que é importantíssimo, eu acho que é primordial esse trabalho que a gente faz nas escolas, né, trazendo um pouco a perspectiva do autismo para que eles possam entender, até também saber como encaminhar, né, até saber como, sabe, nem tudo que a criança apresenta é autista, né, nem tudo, nem todo traço que ela traz, né. Então, eu acho que esse é um trabalho primordial. Como eu não sei se vocês perceberam também na condução dos casos, o trabalho com a família. É importantíssimo quando a gente chama a mãe, a gente convida a mãe para o tratamento, a gente convida o pai para o tratamento. Então, às vezes, a gente tem crianças que têm pai, mãe e irmão em tratamento, com outros terapeutas, né? E o tanto que isso também é importante e ajuda sobremaneira no tratamento do autista. Então, assim, é um tratamento multidisciplinar mesmo. A gente tem que estar olhando todas as frentes. Então, a gente precisa estar na escola, a gente precisa de estar junto com o familiar, junto com a criança, né? Então, olhando as necessidades
que ela tem e tentando prover isso do jeito que a gente consegue, né? Não sei se eu te respondi, Sim, Douglas. sim, sim, claro. Uhum. Alguém mais queria colocar perguntas? Agora, Tânia, você falou da minha, meu entusiasmo em apresentar. Eu tenho muito desejo com isso, Uhum. muito. Esse trabalho aí de 11 anos é assim, faz parte da minha vida. Tenho Uhum. outros trabalhos na universidade também, mas estar com essas crianças, estar com esses alunos que também estão Uhum. aí querendo trabalhar o autismo, sabendo da importância de entender essa clínica também, na Uhum. atualidade. Eu tenho alunos muito bons nos meus estágios. Tem muitos que estão aí, que já percebi que estão aí, eles são fenomenais mesmo, né? Então, essa clínica também funciona por eles e por conta deles, que se não tivesse eles, não teria como, né? Então, também tem que fazer um agradecimento a essa turma que está aí, que eles são maravilhosos. Isso a gente depreende, né, Glaucia, da sua exposição, que um número de casos, né, tão grande e um trabalho tão minucioso, né, sessão a sessão, não seria possível sem um grupo, né, de alunos que se dispõem a aprender, né, a se dedicar ao tratamento dessas crianças, suportar, né, como dizia Lacan, né, o real da clínica é insuportável, né? Esse real impossível de suportar, que no autismo comparece de maneira muito maciça, né? Muito forte. Realmente, esses alunos estão de parabéns, né? Pela tenacidade, pela determinação, pela disposição que eles têm demonstrado aí, né? De aprender com você através desse trabalho de clínica e pesquisa. É porque Fernanda, essa clínica do real é uma clínica na angústia, né? hum, Porque os analistas ali ficam angustiados, né? Tanto quando apanham lá dentro, porque levam chutes e objetos arremessados, quanto ficam em silêncio excessivo, como nesse último caso que eu falei, que também angustia, né? Mas que eu sempre digo, nos pequenas frestas que esse sujeito vai aparecendo, né? Então, por isso que eu falei que era uma clínica da paciência também, para hum. é um modo de lidar com essa angústia, né? Não, sem dúvida, e como quase tudo no mundo de hoje, né, dada a complexidade da civilização que a gente está vivendo, se você não trabalhar na brecha, na fresta, nas pequenas aberturas, né, que podem se dar entre o sujeito e o outro, é difícil sobreviver, né? Fernanda quer te dirigir uma pergunta, Glaucia. Fernanda é doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, membro do ZEPOL, e uma psicanalista bem experiente. Bom, primeiro eu quero agradecer, Glaucia, a sua exposição, né? Para nós é um privilégio poder escutar esses casos, né? E antes de fazer minha pergunta, só gostaria de lembrar do pessoal poder assinar a lista de presença, tá? Que nós disponibilizamos para o controle de quem está participando. E a minha pergunta é sobre os adultos, né? Se vocês têm experiência sobre com esse público mais adulto, como é que é a sexualidade do adulto autista, o que você poderia nos contar um pouquinho da sua experiência com esse público? Fernanda, a gente tem sim autistas adultos que vivem essa questão da sexualidade também, principalmente na dificuldade do laço amoroso, sabe? Então, querem amar, querem ter alguém, falam que querem casar, mas que não sabem fazer esse movimento. Uhum. Ou então que faz esse movimento de modo abrupto, né? Conhece alguém e já chega assim, né? Sem essa barreira, sem essa medida necessária para chegar para o outro. Uhum. Então,
quando eu falar de 39 anos, a gente tem lá uma pessoa de 39 anos, assim, que traz também essa angústia, assim, né, de o tanto que ele quer estar com o outro e como são atropelados os encontros dele, as tentativas de laço que ele faz. Mas a gente vem ajudando muito, é, como que ele pode perceber esse outro e chegar nesse outro dentro de uma regra de conduta social, né? Porque é como não soubesse mesmo de nada, vem um sentimento, uma sensação que ele não sabe explicar. Então a Uhum. gente vai tentando ajudar. Mas a gente tem também mulheres autistas que já têm um amor, têm relações sexuais, apesar de todo o momento da relação sexual é algo que invade completamente o corpo, a sensação de que é um corpo que foi tomado pelo outro. É interessante a fala, né? Então vive a relação que o outro não vive, mas vive uma relação que é o tempo todo dita é, para quê, né? Talvez não precisasse. Sempre é o questionamento, por quê? Né? Então, é um trabalho ainda que a gente vem fazendo. Estamos escutando lá ainda alguns autistas adultos que trazem essas particularidades agora numa urgência maior, né? Que é numa urgência de fazer um laço mesmo de casamento, de namoro, e o tanto que isso se apresenta difícil. Uhum. É, a pergunta da Fernanda é muito interessante, porque justamente uma das coisas que me ocorreu durante sua apresentação é que são 4 casos de meninos, né? Eu fiquei curiosa, né, sobre como foi o tratamento deles quando eram crianças e curiosa também sobre o tratamento de meninas. Quem sabe se numa próxima exposição você não fala um pouco, né, sobre o tratamento de crianças autistas e de meninas, né? E, né, a sexualidade adolescente, né, das autistas do sexo feminino, né? Que, embora, como você demonstrou muito bem, né, a diferença sexual é impossível de toda simbolizar, mas também é impossível de ignorar, né? Parece que em todas as estruturas a diferença sexual comparece, né, como enigma na neurose, né, como real traumático e impossível de significar, né, na psicose e no autismo. Mas como as mulheres são especialmente permeadas, né, pela questão da intensidade pulsional, né, talvez num outro momento, quando você tiver alguma coisa, né, a respeito, né, do feminino e do autismo, das crianças autistas, você está convidada antecipadamente a vir conversar conosco, porque nós aprendemos muito, né, com a sua exposição. Tenho certeza que ela ainda vai render, né, muitos comentários interessantes e curiosos. Pois é, Tânia, eu acho que para escolher esses 4 casos não foi fácil também, porque a gente tem números, né? A escolha desses 4 casos passou também pelo fato da manifestação desse sexual, né? Da manifestação dessa presença desse outro que invadiu. Então, peguei extratos também, então você vê que tem um aí que está há 11 anos com a gente, ele não falava quando ele chegou, Samuel, e Uhum, hoje ele fala, hoje ele faz as coisas sozinho, ele vai para a escola e está aí, né, querendo amar, né, mas esperando os 18 anos. É muito uhum, bonitinho isso, né, de como que eles vão construindo um uhum, modo de estar nesse social sem ser tão invadido pelas essas coisas, né? Quando ele diz lá com a coleguinha Maria é demais. Ela é uhum, demais, ele está dizendo, esse gozo feminino aí, eu não aguento isso não, né? Então, foi isso. Eu escolhi 4 casos de meninos por conta dessa manifestação assim, mais explícita. Mas a uhum. gente tem meninas também, apesar que a gente sabe que a estatística, né, do número de meninos autistas é uma predominância, né? Maior. Mas a gente pode pensar assim, quem sabe, talvez de adultos a gente, Uhum, eu acho que
Uma das coisas que a gente tem visto é o seguinte: as crianças autistas estão crescendo, né? Uhum, Então, tá muito importante a gente escutar os adolescentes. A gente tem adolescentes lá também, com a uhum, questão da imagem do corpo, né? De que os colegas estão olhando para ela, que ela gostaria de estar mais bonita, mas não está mais bonita, né? Então, e querendo, paquerando alguém, né? Então, a gente está com os adolescentes lá também, aí, ó, sendo convocados para essa questão do laço, né? eu acho que você conseguiu, né, nos mostrar a importância, né, de pensar o autismo na adolescência, porque, como você disse, as crianças autistas crescem, né? E o problema, né, se manifesta de novas maneiras e a gente precisa se aparelhar para receber esses adolescentes e enfrentar essa questão da manifestação, né, da pulsão sexual e tudo que ela tem de disruptivo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta para a Gláucia antes de encerrarmos? Douglas, você ainda quer dizer alguma coisa? Não, agradecer e convidar a Gláucia também para publicar, né, Ah, esse material, né, na Céfalos, enfim, como a gente tem feito nas uhum. conferências anteriores. Justamente eu ia falar sobre isso, Glaucia. A gente tem publicado as conferências em português e em francês, então a dupla publicação na Céfalos, e convidar você, então, né, para disponibilizar seu texto para publicação, né? Então, é isso. Mais uma vez, um agradecimento, né, enorme a sua contribuição, qualidade da conferência que você trouxe e renovar o convite. Obrigada, Tânia e Douglas. Assim, é muito bom a gente estar aqui online e podendo falar dessas coisas, mas seria muito bom a gente pudesse conversar mais, né? Trocar mais experiências. Eu acho que cada um que está nessa clínica, eu imagino que aqui deve ter vários outros que trabalham nessa clínica, é uma clínica desafiadora mesmo. A gente tem que trocar mesmo. A gente precisa de dizer dos nossos impasses, né? Dos Uhum, nossos avanços, escutar os impasses e os avanços dos outros, que com certeza tem, né? uhum. Mas é isso aí que vai fazendo a gente construir uma clínica, né, possível e poder estar trabalhando e ajudando esses meninos aí, meninas. E eu agradeço o espaço, agradeço por estar aqui, foi um prazer muito grande. E uma outra oportunidade, posso novamente trazer aí sobre as meninas. Eu espero que isso seja possível. Eu considero que o evento foi extremamente bem sucedido, né? Tivemos 54 pessoas online, que no sábado de manhã não é tão fácil assim, e que só venha, né, Glaucia, reforçar a importância desse convênio internacional, né, no âmbito do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São João del Rei. Eu tenho que agradecer, né, a você e o Roberto pela participação fundamental na construção, né, juntamente, né, com Douglas, né, e comigo, e não posso deixar de lembrar o apoio assim decidido da Mônia Aparecida da Silva, que foi coordenadora desse período em que nós construímos esse ciclo de conferências, né, toda a condição de maneira assim incondicional, né? Realmente o apoio da Mônia foi fundamental. Esperamos que com a Isabela a gente continue na mesma toada. E eu desejo, então, a todos um excelente fim de semana. Muito obrigada pela presença de todos, sobretudo, né, os alunos da Federal de São João del Rei que vieram aqui, né, participar desse evento. E com certeza teremos outros encontros igualmente produtivos. Obrigada, Obrigada, gente. Bom obrigada, final de semana aí para todos.